Dr. José Luiz Toro da Silva. Ele é advogado e professor, pós-doutorado pela Universidade de Direito de Coimbra, doutor em Direito pela FADISP, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo e Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, Ohio University, no curso MBA International, Direito da Economia de Empresa, vice-presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB-SP, membro da Associação Lusófona de Direito da Saúde, professor convidado do Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, da Escola Paulista de Direito, EPD, e do Instituto Luiz Mário Coutinho. Ele é sócio titular do escritório Toro Advogados Associados, presidente do IBDSS, Instituto Brasileiro de Direito da Saúde Suplementar, consultor jurídico nacional da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, e autor de obras jurídicas, conferencista nacional e internacional. Depois desse extenso currículo, eu peço uma calorosa salva de palmas e convido o nosso palestrante para fazer a apresentação. Quero saudar todos os companheiros, todas as companheiras, dizer da minha satisfação de estar aqui nesse clube e para tratar de um assunto. Normalmente venho tratando de assuntos rotários aqui nesse clube, mas vou trazer de um assunto mais profissional, que é o meu dia a dia, que é a questão do direito e a saúde. Porque esse clube tem uma particularidade, presidente Rafael, desse envolvimento com a saúde, né? Quer dizer, não poderia ser o melhor lugar. E eu vim aqui a convite para tratar de um tema que é a questão do futuro dos planos de saúde. Mas eu não venho aqui como advogado de operadora. Eu sou advogado de operadoras de plano de saúde, mas mais de operadoras sem finalidade lucrativa. Eu não advogo, ou não é o meu dia a dia, advogar para operadoras com finalidade lucrativa. Eu sou advogado das autogestões de saúde. Aqui é uma citação que eu gosto de dois autores americanos que dizem que as políticas e leis de saúde são um componente inescapável e crucial do nosso dia a dia. Inúmeras questões importantes, desde a acessibilidade, o custo e a qualidade da assistência médica, até a preparação do país para desastres naturais, o impacto de determinantes sociais da saúde na saúde individual e comunitária. E o direito de tomar decisões individuais sobre o próprio cuidado médico estão abrangidas no âmbito das políticas e leis da saúde. Essas políticas e leis têm efeito forte e duradouro na qualidade de nossas vidas como indivíduos e em nossa segurança, saúde e bem-estar como nação. Então, isso tudo diz respeito a nós. Né? Veja, nós vivemos uma sociedade extremamente complexa, né? Nós trazemos sempre, essa área é uma área, Pedro, que nós não vamos morrer de tédio nunca, né? Porque sempre tem coisas novas surgindo, sempre tem questões novas surgindo, seja de descoberta, seja também de doenças, seja de catástrofe. Nós estamos vivendo um momento agora de uma crise climática no mundo todo e que parece uma constante. Parece que a partir de agora, essa questão climática ela vai ser constante. E vamos ter problemas econômicos e problemas de saúde no mundo todo. Eu estava agora em Portugal, Rosenberg, e uma enchente danada. Nós tivemos, estava ali, Leiria, do lado de Coimbra, estava submersa. Né? Eu tinha um amigo que estava saindo dos Estados Unidos de uma nevasca. E agora, aqui em Minas Gerais, nós estamos vendo o que está acontecendo. Esses desastres todos vão trazer consequências econômicas muito graves, muito sérias, como também consequências de saúde e também econômica, precisa de dinheiro para fazer face a tudo isso. Né? E nós temos recursos limitados. E aí tem uma questão importante que nós, como sociedade, temos que discutir, que é impossível querer dar tudo para todos. E os recursos de saúde são sempre finitos. Né? São sempre finitos. E muitas vezes também não são tão bem administrados, também sabemos disso. Mas os recursos são finitos e as necessidades infinitas. E você não tem como dar tudo para todos. E você tem que fazer escolhas. Isso seja aqui no Brasil, isso seja lá em Portugal, seja na Itália. Estava na Itália discutindo questões como aborto, questões como eutanásia, questões como medicina paliativa, questões diversas que acontecem hoje no mundo todo.
com referência à área da saúde. Essa área é uma área apaixonante, né, para quem que se interessa em estudar, se aprofundar, é uma área apaixonante, porque essa questão de saúde que Alexandre colocou com tanta propriedade aqui, com tanta paixão, esse é um problema hoje no mundo todo. No mundo todo, a questão de saúde, a questão de como administrar os recursos, como garantir acesso das pessoas, como fazer algo que seja equitativo, né? Como fazer algo que socialmente seja justo, né? Dentro de uma sociedade, de critérios éticos, né? E que também nós temos problemas seríssimos de questões antiéticas, de questões de fraudes, de questões de desperdícios, né? Imenso. Dizem que a nível mundial, 30% dos recursos de saúde vão para fraude e desperdícios. Né? É um problema terrível isso no mundo todo. Esse é um número mundial, não é um número só nosso. Nós temos uma Constituição Federal que estabelece que quem tem que dar saúde é o Estado. Né? Então está lá no artigo 196, que é direito cidadão e dever do Estado, né? A saúde, garantir. Agora, mas quando a Constituição fala em saúde, aí tem também 3 correntes jurídicas para discutir esse artigo 196. Porque uns entendem que, como está lá no artigo 196, o Estado tem que dar tudo. Né? Outros entendem que o Estado tem que dar, na verdade, são políticas públicas de saúde, mas não, na verdade, o direito individual para cada um. E é uma terceira corrente que diz que tem que dar, desde que tenha dinheiro. Porque tem até a responsabilidade fiscal. Quem já foi gestor aqui na área pública sabe. Né? Ele tem uma responsabilidade fiscal que ele tem que cobrir. Mas aí nós vamos verificar que a iniciativa privada, e é importante, a iniciativa privada pode atuar no segmento da saúde. Quando nós falamos de planos de saúde, nós estamos falando de entidades privadas de assistência à saúde. A Constituição Federal garante a participação da iniciativa privada na área da saúde. Todavia, nós temos um artigo, o artigo 197, que diz que qualquer atividade de saúde é considerada de relevância pública. E sendo de relevância pública, seja exercida pela administração pública, seja exercida pela iniciativa privada, tem que observar, nos termos da lei, que essa atividade será regulamentada, será fiscalizada e será controlada. É uma das atividades econômicas, uma das atividades empresariais mais regulamentada, mais fiscalizada e mais controlada que existe. E quem disse isso foi Peter Drucker, o pai da administração. Nós vamos verificar que, quando nós tratamos de planos de saúde, né, nós temos uma lei que é de 98, que entra em vigor em 1999, e eu tive a honra de acompanhar a tramitação dessa lei no Congresso Nacional. Eu tive a honra de escrever um primeiro ou segundo livro do país sobre os comentários da lei de plano de saúde. Um livro muito ruim, né? Um livro muito ruim. Muito ruim porque não tinha nenhuma referência naquela época, André. E ainda por cima, a lei sai num dia. No dia seguinte da publicação do Diário Oficial, Luciano, ela é completamente alterada por medida provisória. E a partir daquela época, naquela época, a medida provisória valia por 30 dias. Passado 30 dias, o que acontecia? A medida provisória caía por decurso de prazo. O que o presidente fazia? Emitia uma nova medida provisória. Foram 44. E alterando por completo a lei. Porque havia um interesse político na época de José Serra. José Serra é o grande pai da lei dos planos de saúde, fez um trabalho muito bom no Ministério da Saúde, e ele queria regulamentar a atividade de plano de saúde, a entrada dos planos de saúde, a saída dos planos de saúde, os requisitos dos contratos, o rol de cobertura, a responsabilidade dos dirigentes, o ressarcimento ao SUS, o fato de que o empregado que paga no plano de saúde junto com o seu empregador, ele tem o direito de permanecer no plano após a ruptura do contrato trabalho por um determinado período, ou de aposentadoria ou de desemprego, e aí nós vamos verificar que esse setor passou a ser extremamente regulamentado. Né? E eu acompanho tudo isso. Desde então, o meu dia a dia, a minha atividade profissional é 100% dedicada à área da saúde. No escritório, eu tenho um escritório de advocacia e a minha atividade, eu como professor ou coisa assim sentido, a minha atividade é 100% profissionalmente dedicado à área da saúde e eu sou apaixonado por esse tema, por essas questões. Nós temos um órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão regulador, normatizador, fiscalizador, que exerce o poder de polícia. E o plano de saúde ele tem uma base securitária. O que significa a base securitária? O plano de saúde é um tipo de seguro.
é um tipo de, apesar de ter as seguradoras, mas na essência, o plano de saúde é um seguro. E o seguro, ele tem alguns elementos, né? O primeiro deles é a incerteza. Essa foi uma briga já imensa lá na saída da lei sobre doença e lesão pré-existente. Porque se nós pegarmos os contratos firmados antes do advento da lei do plano de saúde, eles não cobriam doença pré-existente. Por quê? Porque é a lógica do seguro. Desculpe a analogia um pouco tosca, mas ninguém faz seguro de carro batido, não é, Carlos? Né? Então, a ideia, desculpe a analogia um pouco tosca, mas era essa a ideia que não tinha. Olha, o seguro, ele cobre um evento futuro incerto. O seguro não cobre um evento já ocorrido. E daí foi uma grande briga no parlamento até que se criou uma alternativa. Os planos de saúde cobrem as doenças e lesões pré-existentes. Porém, existe uma carência diferenciada, que não é chamada de carência, é chamada de cobertura parcial temporária, de até 24 meses, para leitos cirúrgicos, procedimentos de alta tecnologia e de alta complexidade nos planos individuais familiares. Justamente para poder contemporizar essa questão da incerteza. Mas o aspecto principal é o mutualismo. O que é o mutualismo? É a socialização do risco. Então, nós aqui todos vamos nos cotizar, né? E aquele que tiver o problema vai usar aquele fundo que nós criamos. O plano de saúde não paga nada. Quando fala, mas o plano de saúde tem que dar a cobertura disso, o plano de saúde tem que fazer isso, o plano de saúde. Não, não, o plano de saúde não paga nada, gente. Quem paga somos nós mesmos. É um fundo que é feito, mesmo os planos com finalidade lucrativa, e eu sou de planos sem finalidade lucrativa, mais ainda. Né? São trabalhadores, são servidores, são empresas, né, que participam das autogestões. Então, essa ideia, essa noção de mutualismo, ela é muito mais presente, né, nessas entidades que eu tenho a honra de representar desde 2007, né, que eu represento as autogestões, que hoje nós temos 4,5 milhões de pessoas nesse segmento, né, e esse segmento muito importante. E nós estamos nos prevenindo, nós estamos nos precavendo. Mas o que a gente está vendo? E além da questão do mutualismo, quer dizer, o mutualismo tem a questão da solidariedade. Né? Dentro do mutualismo, nós temos o pacto intergeracional. Poucas pessoas sabem que no valor do plano de saúde há um pacto intergeracional entre a primeira faixa etária e a última faixa etária. A primeira faixa etária de 0 a 18, a última faixa etária vai a 59 anos. O valor entre a primeira faixa etária e a última faixa etária não pode ser superior a 6 vezes. O que significa dizer que os mais novos pagam para os mais velhos. Os mais novos pagam para os mais velhos. Só que nós estamos vendo alguns problemas muito sérios hoje, né? Porque antes os mais novos não usavam tanto o plano de saúde. Hoje, devido à questão, e com todo respeito às famílias, devido à questão do autismo que passa a ser coberto, nós temos operadora hoje gastando mais com autismo do que com oncologia. Então começa a ter uma distorção muito grande. E muitas vezes, o que nós estamos vendo hoje? Eu tenho falado isso no Brasil inteiro. Hoje, quando eu falo da sustentabilidade dos planos de saúde, eu não estou defendendo a operadora. Eu não estou falando da sustentabilidade da operadora, não estou falando da sustentabilidade da empresa, porque hoje os planos de saúde, mais de 80% são planos coletivos, não são planos individuais. Por sinal, no mercado, praticamente nós não temos plano individual. Hoje são as empresas que contratam um plano para os seus funcionários ou se contratam através de um sindicato, através de uma associação, através de uma representação coletiva. Plano individual hoje praticamente não tem. Hoje o mercado são poucas operadoras que trabalham com plano individual. E hoje são mais planos coletivos. E o que acontece? Essa empresa também que hoje paga o plano de saúde dos seus empregados também não está conseguindo pagar. Hoje, o segundo maior gasto dentro de uma empresa é o plano de saúde. O primeiro é salário, o segundo é plano de saúde. E eles não estão conseguindo também pagar. E quando eu falo da sustentabilidade, eu não estou falando nem da sustentabilidade do plano de saúde, André, nem da empresa que vai pagar, mas sim da pessoa que vai pagar o plano de saúde. A gente percebe, e eu acompanho isso em Rotary, eu converso muito, muitos companheiros me procuram em determinados momentos. Eu não advogo contra plano de saúde, né? Mas eu nunca deixei de atender ninguém para dar qualquer instrução sobre plano de saúde, recomendação, ou até indicar, ou coisa parecida. Mas o que a gente percebe? Hoje as pessoas não estão conseguindo pagar o plano de saúde. E o que a gente está acontecendo, tivemos um aumento do plano de saúde depois da pandemia. Por incrível que pareça, uma das grandes preocupações que nós tínhamos na pandemia era com o inadimplemento. Não tivemos inadimplemento.
O período que nós tivemos menos inadimplemento na história dos planos de saúde, Luiz Augusto, foi na pandemia. A pessoa deixava de comer, mas não ia deixar de pagar o plano de saúde dela. É impressionante. O nível de inadimplemento na pandemia foi baixíssimo. A pessoa podia deixar de comer, mas não ia deixar de pagar o plano de saúde. E nós tivemos um aumento muito grande de plano de saúde, também depois do plano de saúde. Mas o que está acontecendo muito no mercado, e vocês sabem muito bem disso, é um downsizing. Ou seja, pessoas que tinham um plano de saúde num padrão mais elevado, não conseguem mais pagar, vão para um outro padrão, depois, ou empresas também, não conseguem pagar para os funcionários, vão para um outro padrão e assim vai. É um downsizing. Muitas vezes, numa necessidade, tira os mais novos do plano, deixa só os mais velhos que precisam, só que isso só vai aumentar a sinistralidade, porque o que está por detrás é o mutualismo, é um pagando para o outro. Se eu só tenho gente usando, não tem jeito, isso vai estourar, não tem como. Se eu só tenho gente idosa dentro do plano, não tem como. Eu sou de um setor das autogestões, que é o setor que tem a maior quantidade de idosos, 30% de idosos. E é um setor que tem a maior perenidade nas autogestões. Que as pessoas vão para a empresa, se aposentam e ficam, né, no plano a vida toda. As autogestões é o que tem a maior sinistralidade. Nós temos cerca de 93% de sinistralidade, quando o mercado trabalha com 75%, 80%. Então, a gente que não tem finalidade lucrativa, a gente sente mais do que até os outros segmentos, né? Devido a essa cultura das autogestões. É um mercado que tem falhas, e como é um mercado que tem falhas, é um mercado que precisa ser regulado. Não tem como. Então, é um mercado onde ninguém está satisfeito, né? Tem um livro muito interessante do Drauzio Varela com o Maurício Sesquim, que fala sobre a saúde e o plano de saúde, e ele diz que ninguém está contente. O plano não está contente, o beneficiário não está contente, o prestador de serviço não está contente, né? A agência não está contente, quer dizer, quem é que está contente? Né? É uma coisa muito complicada, mas é um setor que tem falhas, pode passar. É um setor. E nós temos, então, claro, uma regulação, pode passar tudo isso. Então, nós temos uma regulação, né, muito forte, muito incisiva, uma intervenção do Estado numa atividade privada muito grande, e essa intervenção na área da saúde é muito grande, então é um setor extremamente regulamentado, fiscalizado, controlado. Nós temos várias, um dos setores que mais empregam, né, a área da saúde é uma das áreas que mais emprega aqui no Brasil. Né? É uma das áreas que mais emprega. Então tem um aspecto social muito relevante. Nós temos uma lei que trata também de liberdade econômica. Essa é uma atividade privada. E de vez em quando a gente tem que brigar com o Estado, porque às vezes a interferência é muito grande. A interferência vai além, se exige às vezes da iniciativa privada que não se exige para o poder público. Eu vou trazer aqui um caso de uma vitória que nós tivemos no ano passado no Supremo, mas se exige muitas vezes a iniciativa privada que não se exige para o poder público. Nós vamos vendo que essas questões todas, né, acabam impactando o preço, acabam impactando, né, a atividade do plano de saúde. E nós temos 3 sistemas. Eu defendo 3. Tem gente que defende 2, que tem o sistema público e o sistema privado. Eu entendo, já desde o meu tempo de mestrado, eu defendo 3. O sistema público, porque quando a gente fala do SUS, o Sistema Único da Saúde, dá uma ideia de que só tem esse sistema. Eu entendo que não. Entendo que existem outros 2. Por quê? Porque cada um desses sistemas tem um complexo de regras e de normas. Então, o SUS é muito importante. Eu acho que nós aqui no Brasil aprendemos a valorizar o SUS, principalmente durante a pandemia. Muita gente nunca tinha entrado num posto de saúde e durante a pandemia foi visitar um plano de saúde, né? E se nós não tivéssemos o SUS, seria um desastre. Né? Nós temos que reverenciar muito o SUS. Muitas dessas atividades que nós vemos aqui, né, seja da hepatite, seja do Luciano e tudo mais, está por detrás a questão do Sistema Único de Saúde, verbas públicas, né, que a gente acaba destinando para esse tipo de atividade. Então, nós temos um sistema público que tem um complexo de regras e de normas e que tem algumas ilhas de excelência, mas tem uma dificuldade muito grande de acesso. Às vezes a dificuldade é você chegar ao sistema. A porta de entrada do sistema, as filas, essas coisas todas, é uma realidade que a gente vê muitas vezes no SUS. Mas lá dentro, quem consegue furar, passar por essa porta, né, muitas vezes os atendimentos são melhores até do que alguns planos de saúde que a gente tem por aí.
Nós temos o sistema da saúde suplementar, que são os planos privados de assistência à saúde. E nós temos o sistema particular, ou seja, é o out-pot, né? Ou seja, nós pagamos do bolso, né? Pagamos medicamentos, pagamos médicos, pagamos atendimentos, às vezes, do nosso próprio bolso. E aí a gente vai ver que esse setor, ele é regulamentado através de leis, é regulamentado através de agências, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é regulamentado através do contrato. No caso dos planos de saúde, nós temos um contrato, temos um regulamento, mas que tem que seguir exatamente as normas. E aqui nós temos uma particularidade no Brasil, que é a justiça. Nós temos a judicialização da saúde. E quando eu fui aluno lá em Portugal, do professor Pedro Costa, na área de direito regulatório, que ele falou, olha, qualquer atividade econômica é regulamentada através da lei, através de agências e através dos contratos. Aí eu levantei e falei, professor, mas lá no Brasil não é só assim. Mas como não é assim, Toro? Não, porque os juízes também dão liminares para as pessoas serem atendidas, que não coberturas muitas vezes que não estão previstas no contrato. Mas como assim? Começaram a dar risada. Mas por quê? Porque o juiz no Brasil não segue a lei? Como é que funciona isso no Brasil? Parecia piada, né, de brasileiro em Portugal. Porque lá em Portugal não existe a figura do ressarcimento, a figura da intervenção do judiciário nessa questão do SUS, nessa questão dos planos de saúde. E nós estamos vendo, né, a questão do judiciário, a questão do Supremo, essas questões todas. A gente sabe isso, como é que funciona a cultura brasileira, que muitas vezes a lei, o contrato, isso é posto de lado, né? E acontece muito isso. Não quer dizer que não tenha situações que há necessidade da atuação do Estado. Tem gente que trabalha mal em todos os segmentos e que, de repente, há necessidade de judicializar. Mas hoje, e não só aqui no Brasil, estava ainda conversando, participando de um debate com o pessoal da Argentina. Na Argentina também da mesma forma, o pessoal não procura mais operadora, vai direto para o juiz. E o juiz não é a pessoa mais gabaritada para falar sobre saúde. Não é a pessoa mais gabaritada. E muitas vezes, quem acaba decidindo se cobra ou não cobra, vou dizer, tem situações que há necessidade, não tenho a menor dúvida. Mas muitas vezes a gente vê uma interferência indevida do judiciário em questões que ele não entende nada. Quando a gente fala de gastos com saúde, hoje nós temos mais ou menos, aqui no Brasil, um gasto de 9,7% do PIB na área da saúde. O Estado, e tem aumentado, inclusive, falando até do Padilha, quer dizer, esse último ano houve um aumento considerável das despesas na área da saúde, né? Mas o gasto maior é gasto privado. Seja nos planos de saúde, nós temos 25% da população brasileira que paga plano privado de assistência à saúde. Aqui em São Paulo, esse número chega a quase 38%. É o estado onde tem o maior número de consumidores de plano de saúde. E como dizia Kennedy, todos nós somos consumidores. Todos nós somos consumidores, né? Independente de que lado que a gente esteja, todos nós somos consumidores. Então, nós temos... Agora, esse gasto é insuficiente, né? Esse gasto, o gasto público na área da saúde é insuficiente. E se nós ainda apertarmos demais os planos de saúde, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão conseguir pagar o plano de saúde e vão para onde? Vão para o SUS. E vão agravar ainda mais o problema do SUS. Então, cuidar dos planos de saúde é também uma maneira de cuidar do SUS. E existe, inclusive, a figura do ressarcimento ao SUS, que poucas pessoas conhecem. Mas quando você vai ao SUS, numa internação hospitalar ou num procedimento de alta complexidade, essa conta vai para o operador de plano de saúde. Se ela paga, não paga, se ela discute, mas ela tem que contabilizar, tem que estar lá no balanço dela. Né? Existe uma figura chamada de ressarcimento ao SUS. E cada vez mais. Agora, inclusive, nós estamos começando a entrar nessa questão dos mais especialistas, onde muitos operadores estão trocando dívidas com mais especialistas, né? Para que o Ministério da Saúde venha a usar a rede privada. Nos Estados Unidos, nós temos 20%, quase 20%, 18% do PIB que é gasto com saúde. E quem conhece um pouco da saúde dos Estados Unidos sabe que lá não é uma ilha de excelência. Há um desperdício muito grande, há um gasto muito grande em tecnologia, e não significa, se você verificar no ranking de qualidade, né, o ranking de despesa, plano de saúde é quase o que mais gasta. Mas se você for verificar o ranking de qualidade, os Estados Unidos está lá na 30ª pouca posição. O que significa dizer que saúde não é só problema de dinheiro, é problema de gestão também. É problema de gestão.
E aí você tem N questões e muitas vezes não se foca na questão da prevenção, na promoção, em atividades que a gente possa ter para as pessoas não adoecerem, né? Para as pessoas não ficarem doentes. Né? E nós temos uma indústria farmacêutica muito forte, é uma das indústrias mais poderosas do mundo, ao lado da indústria petrolífera, ao lado da indústria armamentícia, uma das mais. E você tem um gasto muito grande em fármacos e equipamentos. E aí nós temos um problema sério da judicialização da saúde. Esse dado está desatualizado, o dado atualizado, só para vocês terem uma ideia, fechou o ano passado 918.726 novas ações na área da saúde, só em 2025. Cada ano aumenta a quantidade de ações. Na área pública, 509.478 ações e na área privada, 395 mil. Isso está crescendo a cada ano. Ou seja, as pessoas vão bater a porta do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não está preparado para isso. Né? O Poder Judiciário não é o poder que pode passar. O poder aqui são os tribunais mais demandados, as quantidades mais demandadas. O que a gente percebe é que o Judiciário se deu conta de que, pela quantidade de ações, ele não tem condições de responder tudo isso. E ele, então, está procurando. Nós tivemos, em 2024, uma decisão muito importante uma decisão muito importante lá no Supremo Tribunal Federal, na área pública, na questão de medicamentos. E lembre-se vocês, também tem muitas fraudes, tem muitos desperdícios, tem muitas questões na área pública, na área privada, questões também de saber quem que é responsável, é o município, é o Estado ou é a União, porque na área pública os três respondem por área de saúde e aí acaba tendo grandes conflitos e o Supremo então acabou tentando colocar um freio de arrumação nessa questão. Nós temos a súmula 60, a súmula 61 que trata de medicamentos na área pública. E aqui a gente começa a ver os problemas seríssimos que os nossos legisladores fazem. E muitas vezes até bem intencionado, muitas vezes num afã de proteger, eles acabam desprotegendo. Em 2022, ano político, ano de uma sociedade extremamente polarizada, nós tivemos duas leis que são desastrosas e que vão ter consequências muito sérias para a sustentabilidade dos planos de saúde. A primeira delas é que estabelece prazos para a ANS incorporar novas tecnologias. A grande discussão que teve durante a pandemia é que a ANS demorava muito para incorporar novas tecnologias. Então a lei estabeleceu prazo. Agora a ANS tem prazo. Qualquer um do povo, qualquer um pode apresentar um pedido para a ANS para incorporar uma nova tecnologia. E ela tem prazo. Não apreciar naquele prazo, tem uma comissão, é aprovado por decurso de prazo. E depois a ANS vai verificar. Mas o que é pior? Foi aprovado aqui que aquilo que for aprovado na Conitec, que é a incorporação de novas tecnologias no SUS, 60 dias após, entra para os planos de saúde, obrigatoriamente. Então, desde 3 de março de 2022, as novas tecnologias que forem aprovadas para o SUS, automaticamente entram para os planos de saúde. Parece algo justo, né? O que tem no SUS tem no plano de saúde. Só que o plano de saúde não é substituto da posição do Estado. Né? Não é um substituto. Mas, pasmem, essa obrigatoriedade, eu escrevi um artigo agora no início do ano, que está dando um rebuliço danado, porque o que acontece? Fizeram isso para ter uma equiparação entre o SUS e os planos de saúde no que concerne a nova tecnologia. Nem tudo também, porque na lei de planos de saúde tem algumas questões que não são cobertas. Então, o que não é coberto, que está na lei, exclusão no artigo 10, não entra na incorporação. Mas o resto entra. Mas olha só o que aconteceu. Eles aprovaram isso, né? Aprovaram isso e dizendo que 60 dias após aquilo que foi aprovado na Conitec para o SUS, entra para o plano de saúde. Só que, gente, na prática não, na lei do SUS, a incorporação de nova tecnologia só vai entrar depois de 180 dias. Para os planos de saúde, 60. Para o SUS, 180. E se vocês forem procurar no posto de saúde, por exemplo, um medicamento antineoplásico que tenha sido aprovado, vocês não vão encontrar. Não tem. Porque até ter licitação, até não sei o quê, não tem. Então, a lei não é cumprida para o Estado. A lei que ele estabeleceu um prazo de 180 dias não é cumprida. A operadora de plano de saúde tem que cumprir em 60 dias. E quando o Estado vai fazer uma compra, ele pode comprar com um preço diferenciado. Muitas vezes ele negocia condições especiais
naquela contratação. Ele negocia compartilhamento de riscos. Olha, se esse medicamento não der certo em tanto tempo, eu não pago. É compartilhamento de risco. A iniciativa privada não pode fazer isso. Depois de 60 dias, se eu não encontrar, eu tenho que ir na farmácia e comprar pelo preço da farmácia. Senão eu vou ter uma liminar, senão eu vou ter a possibilidade até de cadeia e de multa e coisa do tipo. Quer dizer, é um absurdo. Nós tivemos uma outra lei, né? Uma outra lei, também em 2022, porque o que aconteceu? No início do ano, Rosenberg, estabeleceu essa lei de prazo para a ANS e de incorporação do SUS direto para o plano de saúde. Apesar que o plano de saúde não é substituto da obrigação do Estado. Não é essa a ideia. Né? É uma saúde suplementar. É para ser uma saúde complementar. Agora, se eu começar a dar tudo, o preço do plano de saúde vai lá em cima. E aí mais gente não vai poder comprar plano de saúde. E vai para onde? Vai para o SUS. Não tem como. A economia não perdoa esse tipo de situação. Bom, e daí, então, passou a Lei 14.454 aconteceu também do Supremo, lá do o STJ, estava discutindo se o rol da ANS era taxativo ou exemplificativo. Vocês viram isso pelo jornal, foi uma briga grande durante muito tempo. Tinha uma turma que entendia que era taxativo, eu fui citado, inclusive, em várias decisões do STJ, tinha uma outra turma que entendia que era exemplificativo, e quando foi lá por maio de 2022, o STJ foi o seguinte, olha, é taxativo mitigado. É nem em cima do muro, mas foi o que aconteceu. Olha, é taxativo, mas para tais e tais situações vai ter a cobertura. Mas é taxativo mitigado. Houve um movimento muito grande na sociedade contra essa decisão do STJ. Marcos Mion e outros influencers né, começaram a fazer um movimento muito grande pela internet. Ano eleitoral, ano político, que aconteceu, um grupo de deputados apresenta um projeto de lei para que o rol fosse exemplificativo. Esse projeto de lei, falando de uma forma grosseira, que é essa lei 14.455, passou a toque de caixa a toque de caixa na Câmara, em seguida foi para o Senado. Se vocês quiserem conhecer, depois deem uma olhadinha na sessão do Senado, que foi presidida pelo senador Romário e o senador Cajuru. Mas tirem as crianças da sala. Era inclusive para eu falar nessa sessão. Eu era o terceiro a falar, mas só dois falaram. A Abrange e a Fê na Saúde. É vergonhoso o que o parlamento, como é que o parlamento discute, como é que o parlamento resolve uma questão dessa. Romário e Cajuru que presidiram a sessão. Foi aprovado a toque de caixa. A lei de plano de saúde demorou 10 anos para ser discutida. Em menos de 60 dias, isso foi aprovado. Foi pedido veto presidencial, a ANS contra, o Ministério da Saúde contra. Pediram veto, no político, o presidente não ia vetar. Né? Passou. E essa lei nós temos aí, a 14.454. Só para vocês terem uma ideia, na incorporação de tecnologia no SUS, eu tenho que cumprir 7 requisitos. Na saúde suplementar são só 2. E nós somos a iniciativa privada. Quem tem o dever de dar saúde no sentido amplo, universal, igualitário, gratuito, dentro do princípio da integralidade, é o Estado, não é a iniciativa privada. Nós atuamos de forma complementar. Mas, olha só o que essa lei, o estrago que essa lei fez. Parece que, é claro, que a gente como consumidor, não, o plano tem que dar tudo. O plano, eu sei como é que é isso, eu também sou consumidor, eu também quero tudo, mas não tem como. E eu sou de um setor que não tem finalidade lucrativa. Então, eu fico muito à vontade nessa discussão. Então, eu sou chamado muito nessas discussões porque as empresas que eu represento não têm finalidade lucrativa. Então, é diferente de uma Bradesco, de uma Sul América, é diferente. Né? Bom, e aí nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu sou um dos autores dessa ação, contra essa lei de 2022. E nós conseguimos agora uma decisão muito importante no Supremo, porque tinha que ter um freio de arrumação, porque começaram a aparecer as coisas mais absurdas possíveis. Ou seja, bastava ter uma prescrição médica para o juiz dar uma liminar contra o rol da ANS. E às vezes, gente, pasmem, às vezes contra o próprio beneficiário. Nós tivemos durante muito tempo liminares que foram dadas para aquela pílula de farinha, aquela pílula do câncer. Nós tivemos a máfia das órteses e prótese. Pessoas que se submeteram, inclusive, a cirurgias que nem precisavam submeter, porque tinha uma máfia por detrás. Nós temos atendimentos que não têm nenhuma resolutividade para o beneficiário, caríssimos muitas vezes.
E quem vai pagar a conta? Somos todos nós. Não pensa que é o plano que vai pagar. Quem vai pagar somos nós. No frigido, no final do dia, quem vai pagar somos nós que vamos pagar. É a sociedade que vai pagar. E nós conseguimos, então, ganhar esta ação. Ela foi parcialmente procedente, mas era o que nós queríamos. Onde o ministro Barroso, que foi o relator, ele entendeu que qualquer atendimento fora da Conitec, fora da ANS, só é válido se forem atendidos 5 requisitos cumulativos. Isso vai mudar a judiciação da saúde. Isso ainda vai demorar um pouquinho, mas vai mudar. Primeiro requisito, uma prescrição de médico. Segundo, a inexistência de negativa expressa da ANS. Às vezes a ANS já apreciou aquele processo e de não incorporar a tecnologia. Ou então está sendo apreciado, até porque os prazos agora são muito exíguos, né? E qualquer um do povo pode apresentar um pedido. A ausência de alternativa terapêutica adequada. Não tem outra alternativa, tem que ser aquela. Comprovação de eficácia e segurança do tratamento. Não basta só uma prescrição médica. Eu tenho que entender que aquela cobertura tem respaldo na ciência. Não é só o médico que está falando. E registro não visa. Veja, não precisava ter registro não visa pela lei. E tinha uma situação na lei que dizia o seguinte: se alguma coisa fosse aprovada por alguma agência de tecnologia no exterior, de renome internacional, que também não falo o que é renome internacional, a pessoa podia vir aqui e pedir no dia seguinte. Então foi aprovado lá na Inglaterra um determinado atendimento, ele saiu no Fantástico no domingo, na segunda-feira de manhã o camarada ia na porta do plano de saúde querendo aquilo. Aí o plano negava, à tarde ele ia no juiz, o juiz dava liminar. Absurdo, sem registro na Anvisa. Sendo que qualquer coisa que eu colocar aqui sem registro na Anvisa, eu sou criminoso. Isso está no Código Penal. E aí, hoje, para que isso seja na área pública dos medicamentos e agora também na área privada, essas decisões têm que estar calcadas em medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência de mais alto nível. Não basta só uma prescrição médica. E quando saiu essa decisão, quando saiu, e agora, inclusive, a questão de quem tem que fazer a prova não é, mas Toro, mas é o consumidor que vai ter que fazer essa prova, não é o médico que pediu isso. E isso em benefício dele. Se o médico pediu, ele tem que provar que aquilo tem respaldo na ciência. Eu sei que tem planos e planos, a gente sabe. Né? Tem planos e planos, a gente sabe. E a judicialização, para algumas situações, é a porta correta. Mas, a partir de agora, pode passar, o juiz precisa ter mais atenção a dar essas coberturas. Essa decisão, ela é de setembro e ela foi publicada no Diário Oficial em novembro. Isso ainda demora para chegar em todo o sistema. Mas aqui tem requisitos agora para que o juiz venha dar essas decisões contra coberturas não previstas no rol da ANS. E o rol da ANS é um órgão técnico. É um órgão técnico, tem uma comissão técnica, uma comissão de técnicos estabelecido na lei, tem prazo para ela apreciar, se ela não apreciar, é aprovado. E aqui a gente vê hoje, né? Então, essa decisão é um grande divisor de águas. Quando saiu essa decisão, eu fui chamado para ser o porta-voz do setor no Jornal Nacional. Né? Eu acabei saindo lá em setembro, no Jornal Nacional, e aí a pergunta que o jornalista fez, mas, Toro, o consumidor é que vai ter que fazer essa prova agora de atender esses 5 requisitos que está estabelecido aí? Eu falei, não, não é o consumidor. Quem vai ter que fazer essa prova é o médico que pediu isso, é o médico dele. E isso vem ao encontro dele, não contra ele. Porque nós temos uma série de questões de tratamentos, terapias, fraudes, inclusive, que era simplesmente uma solicitação médica. Agora não. Agora vai ter que demonstrar que isso tem respaldo na ciência, para que o juiz possa dar a liminar, para que o juiz possa atender. Porque o juiz não é a pessoa especializada nisso. Ele não é a pessoa gabaritada nisso. Eu, durante muito tempo, eu fiz palestras com o desembargador Siqueira, do Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, e perguntei para ele, Siqueira, quando você foi juiz de direito, era desembargador, foi juiz de direito, que um advogado, que normalmente as liminares vêm sexta-feira, às 5 horas da tarde. Quando um advogado chegava no seu gabinete sexta-feira, às 5 horas da tarde, com um pedido de liminar, com base numa prescrição médica, o que você fazia, Siqueira? Eu ligava para minha esposa. Ligava para minha esposa, por quê? Porque minha esposa é médica. Se ela falasse que aquela pessoa podia morrer, eu dava liminar. Se ela falasse que aquilo não era caso de morte, eu deixava para apreciar depois. Ele falou, doutor, você sabe qual é o problema da justiça no nosso país? Eu falei, não, é que os juízes e as juízes não são casados com médicos e médicas. Hoje tem melhorado muito.
Hoje existe uma estrutura que ainda é incipiente, chamado Natjus, para dar apoio aos juízes para dar essas decisões. Na área pública já está mais avançado e agora nós estamos avançando na área privada. Eu tenho trabalhado muito essas questões também nos diversos estados, a questão dos Natjus, né? De dar condições para o juiz poder tomar uma decisão. Veja, não é para ser a favor ou contra, mas para ele ter condições de tomar uma decisão. Porque nem todo mundo é casado com médico ou com médica, né? E aí, hoje nós temos várias, e aqui só para fechar, e a preocupação com o futuro dos planos de saúde é o aumento em decorrência das novas tecnologias. Nós estamos tendo a entrada, e os médicos sabem muito bem disso, de novos fármacos, de novas tecnologias chamadas terapias gênicas. E que o valor é, assim, absurdo. Se eu pegar um Zolgensma, dá mais ou menos uns 6 milhões para uma única pessoa. Se eu pegar um CAR-T-cell, o CAR-T-cell é uma tecnologia para câncer que tira o sangue da pessoa, falando muito grosseiramente, tira o sangue, leva para os Estados Unidos, tem lá um beneficiamento, volta e depois insere na pessoa para combater as células cancerígenas. Hoje custa 2 milhões e meio, uma única dose. Além, além do hospital que tem, não é qualquer hospital que pode fazer. E outros mais. A Anvisa tem aprovado isso. Temos uns 18 medicamentos gênicos para serem aprovados na Anvisa. Uns 18. E veja, a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, porque a patente é para um determinado período, ela só ganha dinheiro naquele período. E ela gasta, né, para poder, ela tem que dar satisfação para os seus acionistas, né? E é um problema seríssimo. A gente está discutindo muito com a indústria farmacêutica, tentando fazer acordo de compartilhamento de risco. Olha, se isso não der certo, então você não me cobra tudo. Porque o Estado consegue fazer, a iniciativa privada não consegue. Então nós estamos começando a aprender a como que a gente faz isso. Não é fácil. É uma caixa preta danada, né? Não é uma coisa simples, né? É uma indústria poderosíssima. A questão do autismo, só para vocês terem uma ideia, o impacto dos custos do autismo é alto e crescente, superando tratamentos oncológicos. Nos planos de saúde, com um aumento de 74% no volume de terapias em 2001 e 2023. Famílias gastam 3 vezes mais que a média, com tratamentos podendo passar 450 mil ano por paciente em casos graves, gerando grave impacto financeiro e social. É um problema terrível. É um problema terrível. Eu sou solidário com as famílias. Não é uma coisa simples. Não é. Casais separam-se, né? Devido a que normalmente o homem vai embora e deixa a mulher lá com o filho. E é um problema social terrível. Só que aí querem que o plano resolva. Eu tenho um amigo que tem escola em Guarulhos, na sala de aula, tem 30 alunos, na sala de aula de criança. 30 alunos. Ele tem 9 acompanhantes terapêuticos dentro da sala de aula. 9 adultos, além da professora e da assistente da professora. Não tem como sustentar esse sistema. Por favor, com todo respeito. E aí, nós vamos vendo também as questões das crises climáticas, e cada vez essas crises serão maiores, né? E se vocês pegarem, esse é um assunto que está nas páginas dos jornais diariamente. Ontem, né, planos de saúde básicos viram saída para altos custos. É uma matéria que saiu no estado de onde tem esse downsize, né? Ou seja, as pessoas saindo de planos mais caros para planos mais baratos. A má formação profissional. Vocês viram, né, a avaliação das faculdades de medicina. O que vai acontecer? O que vai acontecer em decorrência dessa má formação? Aumento nos custos, ações de responsabilidade, porque o plano de saúde assume responsabilidade solidária com erro médico. Má formação, ou uma medicina preventiva, ou seja, vão pedir muito mais exame que pediam antes, né? Porque não tem certeza de nada, né? É um problema sério. As pandemias, as doenças raras, as doenças super raras, né? Que você não consegue, por exemplo, chegar a nível 3 para aprovar um medicamento na Anvisa, porque não tem gente para poder fazer os estudos necessários. E isso, a sociedade, nós temos que discutir. Veja, não podemos deixar ninguém para trás. Agora, quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar essa conta? Nós temos que discutir com a sociedade. E a gente não vê, por parte dos políticos, interesse em discutir esse assunto. A gente não vê, por parte da classe política, interesse em discutir esse assunto.
Mas a grande verdade é que não dá para dar tudo para todos. Eu estava lá em Portugal, discutindo, participando de debates, justamente nessas questões. E não é um problema só nosso. A Agência Europeia de Medicamento aprova um medicamento, né, que teoricamente seria para a Europa toda, mas o país não consegue comprar aquele medicamento. Não consegue dar, na Europa, não consegue dar aquele medicamento. Portugal não consegue dar. Aí o que nós precisamos? Nós precisamos discutir como sociedade para quem nós vamos dar e para quem nós não vamos dar. Então, são questões extremamente sérias que a gente não vê, né? A gente não vê um avanço, né? Mas os planos de saúde dão muito lucro. É verdade, eu sofro muito com isso. Porque eu sou de um setor que não tem. O ministro Barroso, quando estava julgando a. Pô, mas, doutor, mas os planos de saúde tiveram um lucro de 16 bilhões. Ministro, eu sou das autogestões. E quem teve lucro foram 4 operadoras. Apvida, Bradesco, Sul América e a Mil. E o lucro, se vocês forem depois ver contabilmente, é lucro devido à aplicação financeira. A hora que os juros baixar, também não vai ter esse lucro. Porque o lucro operacional de uma atividade dessa gira em torno de 3%, 4%. Agora, como tem garantias, reservas financeiras e tem aplicações financeiras com juros a 15%. E assim foi no passado. Assim foi quando eu comecei nessa área, era assim. Porque como o plano recebe em pré-pagamento e vai pagar só depois, ainda glosa uma parte, ainda fica discutindo outra e tudo mais, você ganha na ciranda financeira. Quando eu comecei nessa área lá em 1998, era assim. E quando as empresas nem sabiam o seu custo, nem sabiam o que era atuário ou coisa parecida. Né? É o que a gente está vendo. A questão da inteligência artificial é outra questão que vai ter um impacto muito grande, se é positivo ou negativo, não sabemos. Participei de evento na Itália discutindo o impacto da inteligência artificial dentro da saúde, né? E vai ser um impacto grande, né? Isso é bom, isso é ruim, como é que vai ser? Nós ainda estamos tateando nisso, né? Nós temos dentro da bioética alguns princípios, né, que nós temos que observar. Né? O princípio da beneficência, da não maleficência, da autonomia, da justiça, e nós temos que regulamentar. E como eu vou muito para a Europa, normalmente a gente fala que os Estados Unidos inventam, a China aperfeiçoa e a Europa regula. Né? Então, todas essas regulações que a gente vê, seja de proteção de dados na área da saúde, seja na área de inteligência, vem da onde? Vem da Europa. Né? E como os juristas vão muito para a Europa, a lei brasileira é quase uma cópia da lei europeia. E é o que acontece. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Não sei. E dessa forma, eu fecho aqui, termino a minha fala, agradecendo muito a atenção de todos vocês.